Bom pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Excel, né? Uma ferramenta bastante utilizada aí no mercado de tecnologia e basicamente por todas as áreas, né? Seja ela na área de administrativa, seja ela na área de engenharia, ou seja, quase todas as áreas que a gente acaba trabalhando hoje utiliza Excel como uma ferramenta de aporte, né? Então, para quem trabalha muito com sistemas de ERP, SAP, então você acaba utilizando muito Excel. É até um software muito utilizado, requisitado no mercado por ser uma ferramenta que consegue consolidar todo tipo de recurso que tenha que gerar, por exemplo, uma base de dados, gerar resultados, controlar informações aí das mais amplas definidas, né? Então você tem um leque muito grande aí de informações que podem ser gerenciadas dentro do Excel. Então nós vamos estar falando aqui, primeiro para quem não conhece, meu nome é Eduardo, né? Para quem está chegando no canal agora, eu sou professor de TI, né? E já há alguns anos, já são 22 anos na área, e a gente vai estar falando um pouquinho do Excel hoje, e vamos partir do zero, né? Depois a gente vai dar um exemplo aqui. Eu vou estar usando Excel na versão 2019 e nessa versão a gente vai ter algo aqui bastante interessante, que é algo voltado a modelos do Excel, tá? A gente vai começar aqui falando primeiramente da tela. Então aqui em cima, se você consegue visualizar, você tem o nome do arquivo. O nome do arquivo fica aqui, então aqui pasta 1, pasta 2, pasta 3 e aqui o nome do programa. Mais embaixo aqui você tem um botão de salvar e aqui nós temos o que nós chamamos de guias. Muita gente tem chamado isso daqui de aba, né? Então nós temos aqui as guias. Abaixo das guias nós temos algumas separações aqui, vou frisar com a linha azul aqui, essas divisões que separam algumas informações dentro de cada guia, que são os grupos. Vou frisar em vermelho aqui. Então você vai ver aqui, fonte, área de transferência, alinhamento. Então isso daqui, esses nomes aqui, são chamados de grupo, tá? Então a gente tem lá em cima revisar. Você tem o nome do arquivo, né? Você tem as guias e você tem os grupos. Vou dar um exemplo aqui para você entender porque isso é importante. Então imaginemos que eu tenha que clicar, creio que a maioria que já mexeu com algum software da Microsoft, ou basicamente quase que um padrão isso, vamos supor que eu queira clicar no botão negrito aqui, tá? Então, como é que eu vou me referenciar que o botão negrito está aqui? Então eu vou vir aqui, e vou direcionar da seguinte forma a informação. Eu vou dizer que o botão negrito ele está primeiro na guia página inicial, ele vai estar no grupo fonte e ele vai estar, então ele vai chamado de botão, né? Aqui nesse software eu não consigo pôr acento, então eu vou chamar ele que é o meu botão. Então botão, qual é o botão? Negrito. Então imaginemos que você tem que colocar isso no papel, né? Você tem que dizer aonde está um determinado comando. Então obrigatoriamente você tem que definir o caminho para chegar naquele comando, tá? Então por que saber então isso aqui se chama guia, né? Nós temos a guia, temos o grupo, né? E temos propriamente o botão, né? Para que você possa colocar isso no papel. Aí você vai estar lendo, por exemplo, de repente um tutorial, alguma coisa, vai estar demonstrado desta mesma forma aqui, tá ok? Vamos continuar aqui. Mas aqui embaixo
você vai ter aqui na tela do Excel uma barra que a gente chama de barra de fórmulas. Essa barra aqui é bem comprida, né? Vai até o fim do programa lá. Mas dá para reparar que ela é dividida em duas partes. Vê esses três pontinhos aqui, ó. Tem três pontinhos aqui. Esses três pontinhos para você poder estender esse espaço aqui em relação a esse outro espaço. Então, se eu visualizar aqui, ó, eu parar o mouse aqui, ó, se consigo adequar para vocês verem aqui. Observe, caixa de nome, é o nome dessa caixa aqui, e eu posso expandir esse espaço. Tá? Aqui eu tenho a barra de fórmulas, então que é esse outro espaço. Tá? E aqui nós temos um botão chamado inserir função, que é o chamado assistente de função. Tá? É uma barrinha onde você pode utilizar para inserir alguns comandos aqui, algumas funções, cálculos dentro do Excel, que na minha opinião não utilizaria. No início do Excel acho que é bom você aprender a digitar, vai ser muito mais fácil. Tá? Então, propriamente dito, é importante guardar esses dados. Uma curiosidade, ó, quando você abre o Excel, você sempre vai visualizar essa tela aqui com esse monte de letras e linhas aqui. Ó. Então, as letras aqui pra gente, abaixo da barra de fórmula, da caixa de nome aqui, são as nossas colunas. Né? E aqui, ó, os números pra gente são as nossas linhas. Ou seja, nós temos números, eu não vou acentuar quando eu colocar aqui, tá? E tenho sempre como colunas sendo considerados como letras, né? Tá, ok? Então isso é padrão em todas as versões do Excel, tá? Eu estou trabalhando com a versão 2019 aqui. Bom, se eu não tivesse falado, talvez ninguém reconheceria, né? Não mudou muita coisa, primeiramente dito, de cara aqui, tá? Bom, aqui embaixo, o Excel nas versões 2010 para cá, né, começou a vir somente com essa aba aqui, ó, planilha. Antigamente aparecia planilha 1, 2, 3 e esse botão de mais para você inserir novas planilhas, né? Então, se você clicar nesse botão, você vai poder inserir mais planilhas, né? Então, você pode inserir várias planilhas aqui, tá? Uma curiosidade, quando você insere planilhas, você também pode excluir. Se você pressionar o botão direito, você tem a opção aqui de excluir a planilha. Tá? Você pode excluir a planilha. Só tem um detalhe, quando você exclui, você perde automaticamente o conteúdo que estava aqui dentro. Tá? Se eu colocar alguma coisa aqui e tentar excluir, repare por onde, na primeira vez que eu excluí a 3, ele não me deu mensagem. Agora ele já me deu uma mensagem dizendo que vai ser excluído permanentemente. Não tenho mais como recuperar, tá? Então tem que ter certeza quando for excluir algo aqui dentro. O que eu falo não é o conteúdo daqui da planilha, mas sim a própria planilha em si, né? A aba, tá? Vai ser excluído todo o conteúdo da planilha inteira, tá bom? Bom, aqui então nós temos da nossa área de trabalho. Vamos ampliar um pouquinho. Você vai perceber que são vários quadrinhos. E uma curiosidade, a gente está falando da barra aqui em cima, da caixa de nome. Repare, nós temos a letra como representada por coluna. Então eu tenho aqui a coluna. E aqui eu tenho o número, que é a minha linha. Repare que o cruzamento da coluna com a linha, eu tenho uma célula. Então esse quadrinho aqui, ó, é a nossa célula. Tá? Então eu tenho a minha célula aqui. Esta minha célula, ela tem um endereçamento de letra, tá vendo? Tem a letra, que é o B, e o número 3. Então isso eu chamo de célula por esse motivo. Então célula sempre vai ser constituída de uma letra e um número. Tá? Se não tiver só a letra, tiver só um número, você vai ter provavelmente uma seleção. Tá? Mas isso a gente vai perceber quando você tiver uma forma. Por exemplo, repare que quando eu seguro a seta do mouse, ou seja, sobre um determinado endereço, se eu segurar, tá vendo? Um L, ou seja, como se fosse uma linha.
né? Então ele consegue identificar. Se eu pegar aqui, ele entende que é uma coluna, mas ele não entende mais quando eu seleciono várias, tá? E aí, falando nessa questão coluna, linha, né? Você vai reparar que você vai ver muito bem no Excel, normalmente sempre na sua tela, esse cara aqui, ó. Tá? Esse ponteiro que é um sinalzinho de um mais, vou ampliar ele aqui para você perceber bem. Esse é um ponteiro de seleção. Então, por exemplo, a célula que eu estou marcado aqui, ó, é uma célula selecionada. Isso acontece por causa desse ponteiro aqui, tá? Se eu clicar numa célula e depois vier na borda dela, repare que mudou. Na borda pode ser em qualquer lado, tá? Nessa linha verde aqui, ó. Isso aqui é um ponteiro que vai possibilitar eu mover o conteúdo, tá? Mover células, né? Tá? Que vai possibilitar eu mover um conteúdo que estiver numa célula para uma outra célula, ou um conjunto de células. Basta eu selecionar várias células. E tem um que é mais interessante, que é esse terceiro ponteiro aqui, ó. Ele aparece bem aqui no cantinho, tá? Que nós chamamos aqui de marca inteligente, né? Desculpa, esse pontinho aqui nosso autofill, lembrei o nome. Então esse pontinho aqui, ó, é o autofill. Agora o maisinho que aparece aqui, pequenininho, já é o nosso preenchimento automático. Vou posicionar aqui só para você perceber. Então esse aqui é o famoso preenchimento automático. Tá? Daqui a pouco você vai perceber por que esse nome, tá bom? Então nós temos três ponteiros. Vou revisar aqui. Você tem esse ponteiro. Esse ponteiro é o ponteiro de seleção, tá? Ponteiro de seleção, tá bom? Temos esse outro ponteiro aqui, que é um ponteiro de mover. Então, ponteiro de mover, tá? O ponteiro de mover tem várias utilidades. Se você escrever no lugar errado, você pode estar movendo para outro lugar para escrever de novo, né? E você tem um ponteiro de cópia, que é o preenchimento automático que a gente chama, né? O nome técnico dele é preenchimento automático, o pessoal chama muito de cópia, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então eu vou escrever algo aqui, ó, nesta célula. Professor Eduardo. E aí já vamos aprender já uma informação importante aqui, informática. Repare que eu escrevi nesta célula, então eu consigo visualizar que o conteúdo está realmente nesta célula aqui. Por quê? Observa bem, ó. B2 é o local onde eu escrevi o meu nome aqui, ó, tá? Professor Eduardo Informática. Repare que para você ter certeza disso, você vai olhar aqui, ó, na barra de fórmulas. Então, o que está aqui é o que está determinando aqui, ó. B2 então, contém professor Eduardo Informática, tá? Se eu, então, por exemplo, clicar na célula ao lado ou pressionar a tecla Tab no teclado, né, ou clicar aqui, ó, repare que agora estou na célula ao lado. Parece que o meu texto está aqui, né, mas eu observo aqui, ó, C2. Eu estou olhando esta célula. Repare que eu tenho aqui a coluna C, linha número 2. Tá? Repare que o conteúdo desta célula é vazio. Não tem nada aqui. Está vazio. Tá? Então, é importante você observar isso para não acontecer de repente você precisar realmente ter que digitar do lado e imaginar que não pode, porque você está teoricamente olhando o texto aqui. Mas eu vou digitar aqui só para você perceber. Ó, Edu. Enter. Então, digitei, só vai executar quando eu der Enter, tá? Aí você vai falar, pô, mas e agora? Agora apagou o texto. Não, ó, se eu clicar aqui, ó, B2 e ainda continua o nome lá em cima. Então, o conteúdo continua lá. E aqui, ó, eu só vou estar vendo Edu mesmo, ó, C2, na caixa de nome.
Como é que eu faço para visualizar os dois textos? Eu venho aqui no meio, tá vendo? Entre a coluna B e a coluna C, me apresentou esse ponteiro diferente aqui. Se eu movimentar o mouse, ele desaparece. Tá vendo? Aparece o ponteiro de marcar coluna aqui, ó. Ou selecionar coluna, que é a mesma coisa selecionar linha. Então, se eu vier aqui no meio, eu posso estender esse espaço, ó, até visualizar o que eu preciso. Se eu der um duplo clique, ele vai ajustar automático. Se eu quiser arrastar de novo, diminuir, arrasto e pronto. Tudo bem? Então, é uma pequena introdução para vocês saberem um pouquinho aqui sobre o software. Tá. O que eu posso fazer também aqui? Eu posso selecionar. Tá vendo que é o ponteiro que a gente está falando aqui? É o ponteiro de selecionar. Tá vendo? Tá? Se eu vier na borda... Ah, e detalhe, hein? A seleção, ela partiu daqui, ó. Por que fica em branco? Porque é o início da seleção. Tá? Aqui, ó, se eu vier na borda, qualquer lado, tá vendo? Os 4 cantos, ó. Desde que você não venha aqui no ponteirinho aqui, que é o mais, todos esses ponteiros aqui com uma seta, é o ponteiro de mover, ó. Vou mover de lugar, ó. Estou movendo para algumas linhas para baixo, ó. Soltei, movimentei de lugar, ó. Se eu quiser movimentar de novo, ó, eu posso mover para onde eu quiser, desde que esteja vazio a célula para a qual eu venha transferir a origem para o destino, tá? Então, posso mover. Se eu quiser agora, de repente, usar o ponteiro de cópia, eu tirei a seleção, eu vou vir aqui no cantinho. Cliquei na célula ativa, vou vir aqui e vou puxar. E ele vai duplicar, ó. Ele vai copiar, né? Mesma coisa aqui, ó. Agora, olha que interessante. Se eu colocar aqui o número 1 e arrastar. Aí você vai falar, ele vai fazer sequência, né? Não. Mas se eu quiser fazer sequência, tudo bem. Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu vou segurar a tecla Ctrl e vou puxar. E ele vai preencher. Então, não, mas peraí, o que você segurou? Eu segurei a tecla Ctrl. CTRL no teclado. Ok? Enquanto você arrasta para baixo o ponteiro. Ok? Então ele vai fazer a sequência. Tá? Então, novamente, aí, segurando Ctrl, ele vai arrastar e vai fazer a sequência. Se você quiser usar, por exemplo, um mês, janeiro, e arrastar, ele vai fazer os meses. Então, alguma coisa que nós consideramos matrizes, ele consegue fazer uma sequência. Mês você já viu ali, vamos pôr aqui, ó, SEG, abreviação de segunda-feira. Tá? A mesma coisa se for datas, por exemplo. Dá uma reduzida no zoom aqui. Por aqui embaixo. Se eu colocar datas, ó. Então hoje é dia... Está fazendo esse vídeo aqui no dia 26/12 de 2019. Um dia após o Natal. Aí. Eu vou pressionar um atalho aqui para ficar mais fácil. 26/12 de 2019. Mas o que você pressionou? Eu pressionei nada mais do que a tecla Ctrl e a tecla ponto e vírgula. Então eu apertei a tecla ponto e vírgula. Ok? E ele vai colocar a data. Se eu puxar, ó, ele vai fazer a sequência das datas. Ó. 27, 28, 29, 30, 31 e 1º de 2020. Tá? Se você não quiser que ele faça a sequência, é a mesma coisa. Basta você segurar a tecla Ctrl. Ele vai fazer o inverso. Porque aqui ele está entendendo uma sequência. Né? Se eu segurar, ele não vai mais fazer a sequência. Tá? Se eu segurar a tecla Ctrl. Bom, bem interessante. Né? E você pode fazer... intercalado também, se eu colocar uma data aqui 26 e colocar dia 28, aí eu tenho que digitar, né? Mas se eu selecionar, estou selecionando inicialmente daqui até aqui, e aqui eu vou pressionar de novo o ponteiro. Repare que ele está pulando de 2 em 2, ó. Porque eu selecionei os 2 primeiros e daqui eu fiz a cópia. Tá? Então é bem interessante, né? Então você tem bastante recursos aqui que acabam ajudando você bastante. Tá? Agora mostrar uma coisa interessante que você vai poder usar aí, se você tiver o Excel, talvez não, se não for 2019, né?
não o mesmo recurso, mas também tem. Então, aqui no menu arquivo, nós temos a opção novo, né? Eu vou fechar esse arquivo aqui, vou pressionar Ctrl W e não vou salvar nada. Ctrl W, bom, só para você saber, Ctrl mais letra W, vai fechar o arquivo, tá? Fechar arquivo, ok? Não vou salvar. E vou vir aqui, ó, no arquivo, um arquivo novo. No novo, eu tenho uma opção aqui bem interessante no Excel, que é a introdução a fórmulas. Ó. E olha só o que o Excel 2019 está trazendo para a gente. Olha que interessante. Vou clicar aqui na mutação que eu quero criar. Importante que você tenha internet, tá? E aqui, ó, ele está dando uma descrição aqui, ó. Se você é iniciante no Excel ou se tem alguma experiência com ele, é possível conhecer as fórmulas mais comuns do Excel neste tour. Com exemplos reais e efeitos visuais úteis, você poderá usar as fórmulas soma, continuum, média, proc-v como um profissional. Observe que este modelo aplica-se somente ao Excel 2013 e 2016 para Windows. Então, se você tem alguma versão 2013, 2016 ou a própria 2019, você vai ter o mesmo recurso, tá? Vou clicar aqui no criar e olha só o que ele vai fazer para a gente. Ó. E aí você deve estar, como é que ele fez isso? Então isso já é pronto da própria Microsoft. E aqui embaixo, olha quantas abas ele criou para a gente aqui. Ó. Quantas guiazinhas com o nome de várias, né, funções. Ó. Então, olha só. Noções básicas, introdução de funções, e tem explicações. Tá? Média, mínimo e máximo, data e hora. Unir texto e números, ó. Introdução ao C, que é uma função também, proc-v, que muita gente precisa aprender isso aqui, que não é difícil, é muito fácil, tá? E funções adicionais aqui, tá? Essas funções adicionais, então tem várias aqui, se eu clicar, e lembrando, ó, ainda tem mais aqui, tá? Assistente de função e erros de formas. E aí saiba mais, ele vai mostrar aqui algumas coisas, pode praticar. Esses três pontinhos que vão sendo gerados é como se fosse continuando, né? Então continua. Ou eu posso clicar aqui na setinha para movimentar como se fosse uma barra de rolagem. Ó. Ok? Vou vir aqui no início. Então, ó, começa a trabalhar com fórmulas. Então, vamos lá? Se eu clicar aqui, já é um link direto para essa planilha, né? Então, ele mostra aqui, ó, noções básicas, fazer cálculos no Excel. Você pode somar, subtrair, multiplicar, dividir no Excel sem usar as funções internas. Basta usar algumas operações básicas, mais, menos, vezes e divisão. Então, ele está demonstrando o seguinte, nessa tabela aqui, ó, os sinais que são utilizados para fazer essas operações. Aqui ele está colocando qual é a resposta da operação. Então, se eu somar, e aí eu preciso saber algumas coisas, né? Para somar, selecione a célula F3, digite igual, e aí algumas coisas é interessante, né? Ele fala digite. Eu não vou dizer para você digitar isso aqui, tá? Até poderia, mas, né? Vamos fazer de uma maneira mais fácil. Em vez de digitar, eu vou estar clicando nesses locais que ele me referencia como C3 e C4, tá? Então F3, onde é o F3? Opa, é aqui mesmo, né? Então, F, e se eu olhar lá no final, é a linha 3. Para ver que ela fica até em negrito, né? Então, linha 3, tá? Então, F3 é onde eu estou. Eu vou pressionar o sinal de igual no teclado. E aí, onde é o nosso C3? C3, né? Aqui, ó. Quando eu clico, ele já demonstra para mim lá o C3, ó. E aí eu vou pôr o sinal de mais no teclado. E aí eu vou clicar onde ele está me dizendo, ó, C4. Então, C4. C4 é a linha de baixo. E aí ele me fala, ó, que eu posso estar alterando os valores, né, alterar os números, e que a fórmula ela vai ser recalculada, ou seja, automaticamente. Os valores sendo alterados, o resultado vai ser alterado automaticamente. 1 mais 2, ou 2 mais 1, 3. Bateu com a resposta, tá certo. E aí uma curiosidade, também que você está vendo o resultado, mas quando você clica duas vezes, você vê a fórmula aqui.
Se você pressionar ESC, você cancela. E se você olhar na barra de fórmulas aqui em cima, ó, barra de fórmulas, você está vendo a fórmula. Aqui, ó, que é o que você fez lá. Correto? Bem fácil, né? Fazer subtração. Então, igual esse valor menos esse valor. Olha, estou tirando de 1, estou tirando 2. Negativo. Né? Então, você deve entender que se eu colocar o contrário, vou fazer de novo, ó, 2 menos 1, ele vai dar positivo. Né? Vamos manter o padrão que está dizendo aqui. Este menos esse endereço de célula, que é o de cima, menos o de baixo. Repare que você vai sempre pensar o seguinte: você está vendo o número, para você é número, para o Excel é uma célula, é um endereçamento de coluna e linha. Tá? Pressiona o Enter. Mesma coisa a multiplicação, que é o asterisco. 1 vezes 2. Mesma coisa. Mesma coisa a divisão. 1 dividido é a barra, meio. E a potência, vou pegar esse cara, aí é o ciclo flexo, você vai dar um espaço para aparecer, quando você pressionar ele não vai aparecer, você vai dar um espaço e vai clicar no próximo valor, que é o número 2. E ele vai te dar o próprio número, né? Tudo bem? Bem fácil, né? Aqui ele dá algumas informações adicionais para você poder entender, né? Ó, tá? Então ele mandou você pressionar o Shift mais a tecla, né? Então não é difícil. Essa é a primeira noção básica que ele deu aqui para cálculos. Aqui ele dá algumas informações, ó, operador, né? E aqui ele demonstra um pouquinho, por exemplo, com a soma, com a função soma. E aqui ele determina, ele fala aqui, ó, o A1, 2 pontos A10. A1 é uma célula e A10 é outra célula, né? Então, A1, esses 2 pontos que você tem no meio, aqui entre uma célula e outra, é onde você está visualizando aqui o endereçamento de intervalo, ou seja, entre um intervalo e outro. Então, seria esta célula com esta célula. Tá? É a soma das duas, entre o intervalo das duas células, né? Ou seja, você tem aqui 10 valores. Tá? Eu posso também fazer fórmulas utilizando valores numéricos. Uma outra maneira também. Na parte de funções a gente vai fazer aula só de funções, vai ficar mais fácil. Então, aqui foi só para demonstrar como que era aqui, você pode estar fazendo aqui, ó, tá? Se você quiser. Em outras aulas a gente vai estar falando um pouquinho dessas funções, né? Espero poder ter te ajudado aí. Dá uma estudada nesse arquivo aqui. A gente vai estar vendo essas funções em aulas específicas, senão ia levar muito tempo para explicar cada uma das funções, ia ficar muito corrido e você não iria entender nada. Ok? Então, vamos ficando por aqui. Assista o vídeo várias vezes, dê pausa, assista novamente, curte o canal aí, ativa o sininho e compartilha com os amigos e familiares aí. Um abraço, pessoal!